Para ver pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar com a nossa análise de partidas de xadrez. A partida que vamos ver hoje é uma partida que foi disputada em 1999 no Open de Linhares e colocou frente a frente nada mais nada menos do que Topalov e Ivanchuk. O Topalov de brancas jogou a abertura inglesa, o Ivanchuk reagiu da forma simétrica e, conclusão, o jogo foi tudo menos uma seca. Foi um jogo cheio de táticos, cheio de combinações, em que o Ivanchuk vai acabar por dar um tarião ao Topalov que acaba por perder a partida por jogar de forma muito passiva a posição. Se vocês querem aprender a jogar contra a abertura inglesa, claramente esta é uma partida que poderá ajudar-vos para evoluir isso, ok? Não percam. Até já, pessoal! Portanto, de brancas estava a jogar o Topalov. Antes da gente começar aqui com a análise da partida propriamente dita, nós podemos ver que ainda hoje em dia o Topalov é o número 21 a nível mundial. Portanto, ele nasceu em 75, portanto está neste momento, salvo erro, com 45 anos, é da Bulgária. E, portanto, neste momento está com 2735, é o clássico. Depois, menos um pouco nas semi-rápidas e rápidas, e através deste gráfico nós conseguimos ver que ainda há relativamente pouco tempo o Topalov estava acima dos 2800. Portanto, em agosto de 2015, né, durante estes meses, o Topalov ainda estava nos 2816. Aliás, nesta altura o Topalov era mesmo um dos principais pretendentes ao título de campeão mundial. Antes de 2015 também andou aí próximo, andou nos 2813, portanto em 2006, salvo erro, e também em 2010, e portanto é um jogador muito forte ainda hoje em dia. Claro, já está um pouco abaixo da forma que teve em 2015, mas mesmo assim, malta, 2816 impõe muito respeito. De pretas, contra ele estava a jogar o Ivanchuk. A partida que nós vamos analisar é de 1999, foi jogada no Open de Linhares, ou Linares, acho que é assim que se diz, um pouco acerca do Ivanchuk. Portanto, ele neste momento é o número 59, está já um pouco abaixo também do seu elo máximo, portanto neste momento tem 2678. O nível dele é semelhante nas semi-rápidas, ele é muito forte em rápidas. Aliás, chegou mesmo a ser boa noite, Victor, boas tomar, bem-vindos. Ele chegou a ser campeão do mundo de rápidas. O Ivanchuk, a nível de personalidade, tem a reputação de ser a Miss Simpatia do xadrez. Nós hoje vamos fazer uma análise a uma partida que foi jogada em 99 no Open de Linhares entre o Topalov e o Ivanchuk. A ideia é trabalhar mais um bocadinho a parte do jogo posicional através das análises. Depois amanhã, para o final do dia, vou fazer mais uma sessão de streaming e aproveito para avançar que no domingo vou fazer um match por causa daquela parceria com o canal do xadrez lendário. Vou jogar, agora esqueci-me do nick, grande falha do rapaz, mas não vou jogar contra o xadrez lendário, vou jogar contra um jogador de 2200 e tal, à volta disso, e vai ser um match provavelmente 2 ou 3 horas, vai ser interessante. Mas bem, aqui acerca do Ivanchuk. O Ivanchuk é o número 59, é ucraniano, portanto nasceu em 69, portanto está à volta dos 50 anos neste momento, e em relação ao seu pico de forma, na verdade ele sempre foi, lá está, é equilibrado, mas ele teve aqui um pico de forma nas partidas semi-rápidas. Ele em 2016 atingiu os 2844, o que é bastante. Em relação às clássicas, claro, que é aqui este gráfico azul, nós conseguimos ver que a tendência dele é de descida, não é? Obviamente, devido também à idade, mas ele teve aqui em 2007, estava quase nos 2800 e portanto é um jogador muito, muito forte. Agora, claro, devido ao Covid, a malta está toda parada. Então, vou colocar aqui
só então a nossa partida e vamos começar com a nossa análise. Isso vai ser interessante. Eu penso que vocês vão adorar esta partida, porque a partida é uma partida tática, cheia de emoção, e mais importante do que isto é que é uma abertura inglesa. E muitas vezes o pessoal tem dúvidas em relação a qual será a melhor forma de reagir à abertura inglesa. Aqui, as brancas começaram por jogar o cavalo F3, o Ivanchuk jogou o C5, o C5 tem um nome de variante simétrica, e depois das brancas jogarem C4, então temos aqui a abertura inglesa, não é? E esta defesa, esta abertura simétrica, portanto, pelo menos por esse nome que eu conheço, tem a reputação de ser um pouco empatativa. A tendência é para os jogos terminarem empatados, porque as pretas estão a repetir os lances que as brancas fazem, o que torna mais difícil de criar rupturas, tanto para um lado como para o outro. Na verdade, este jogo vai acabar por ser um jogo violentíssimo e isto acaba por ser mais uma miniatura do que propriamente uma partida analisada. Mas o Topalov também fez a geneira, mas em todo o caso é interessante. Portanto, aqui o Ivanchuk continua com o mais normal, portanto continua com a cavalo de C6. Aqui há duas hipóteses: as pretas jogam cavalo de C6 ou cavalo F6. Para a malta que gosta de jogar linhas assim secundárias, também poderá ser jogado B6, G6, o próprio E6, caindo numa espécie de Benoni. Portanto, isto são tudo lances que podem ser feitos. Aqui o Topalov jogou o cavalo C6 aliás, o Ivanchuk, e o Topalov continua com o lance D4. O lance D4 tem a reputação de ser um lance mais direto, mais agressivo, coloca já algumas questões a quem está a jogar de pretas, porque, lá está, eu agora aqui eu posso capturar com o peão ou com o cavalo, eu pura e simplesmente posso não fazer nada. Na verdade, tudo o que não for capturar com o peão já é duvidoso. Só para mostrar, imagina se as pretas, neste caso, optassem por jogar G6, aqui na verdade as brancas já poderiam, por exemplo, optar por avançar o peão, ocupando aqui algumas casas importantes. Só aqui para mostrar. E isto seria já muito complicado, porque obviamente o cavalo ao jogar aqui vai apanhar com A3, ou seja, as pretas estariam a perder muitos tempos. Esta casa também não é uma ideia, porque o cavalo toma, peão toma, dama toma, portanto ganhando pelo menos um peão. O cavalo também não pode jogar para esta casa e obrigava o cavalo a recuar. Ou seja, aqui, claro, tirar uma peça para a frente para depois voltar para trás normalmente não é grande ideia, não é? Boas, Paulo, bem-vindo! Hoje estamos a ver Topalov de brancas contra Ivanchuk de pretas. Portanto, é uma partida do caraças, muito, muito boa. Portanto, aqui, na verdade, para as pretas, a única hipótese é mesmo a captura com o peão. E esta captura, na minha opinião, é mais interessante para as pretas do que para as brancas, por um motivo. É que após eu trocar, claro, as brancas vão continuar com a captura do cavalo e em termos posicionais as brancas ficam com um peão no centro e as pretas ficam com o potencial de colocarem dois peões no centro. Ou seja, a nível posicional eu penso que as pretas aqui já estão bem e por isso é que esta variante simétrica muitas vezes também é jogada pelos melhores do mundo. Aqui o mais comum é E5, portanto, pelo menos penso eu, E5 é um lance perfeitamente jogável e cai naquelas estruturas típicas da Sveshnikov, Kalashnikov, etc. Mas também há várias alternativas. Cavalo F6 também pode ser jogado, G6, o próprio E6, dama B6. Portanto, a vantagem desta variante é que é muito versátil. As pretas podem optar por continuar de várias formas, não saindo prejudicadas. Aqui as pretas continuaram com E6. Portanto, aqui o Ivanchuk jogou E6 e assim como quem diz, olha, vou jogar uma espécie de siciliana, boas vegan, bem-vindo. Estamos mesmo a começar, vegan.
Aqui o Ivanchuk joga E6, assim como quem diz, pá, vou jogar uma espécie de siciliana e vamos ver o que é que tu fazes, não é? E o Topalov continua com o lance G3, e G3 já é um lance que, não sei, não me inspira muita confiança, porque principalmente porque as brancas não estão a mexer no centro. Eu penso que aqui mais ativo seria jogar E4, por exemplo, e a vantagem do E4 é que nós estamos a restringir eventualmente o avanço de D5. Penso que é mais ativo e colocaria mais dificuldades. Por exemplo, depois de cavalo F6, cavalo C3, por exemplo, bispo C5 e eventualmente cavalo B3, eu penso que as brancas aqui têm mais algum espaço e será mais complicado jogar esta posição para o lado das pretas, porque existem ideias de avanço de peões. Em todo o caso, o Topalov, por algum motivo, levou na cabeça, não é? Ele joga isto de uma forma um pouco conservadora, não é? E portanto, o Ivanchuk vai aproveitar da melhor forma estes lances passivos. Um pouco à semelhança do que a gente viu ontem. Ontem também o Karpov jogou de uma forma muito passiva e o tal caiu em cima dele e não deu hipótese, não é? Apesar de haverem lances defensivos, pá, não teve hipótese nenhuma. Portanto, após G3, isto aqui levanta uma questão ao jogador das pretas, não é? Como é que nós podemos explorar o facto das brancas não estarem já a contra-atacar no centro? Aqui o Ivanchuk arranjou uma forma muito arriscada, mas também muito criativa de explorar este lance de G3. O que é que ele vai fazer? Simples, vai desenvolver uma peça com ganho de um tempo, porque ao jogar o bispo para B4, lá está, o Ivanchuk está a dar cheque e portanto as brancas agora vão ter de fazer um lance defensivo. Eu aqui penso que tanto um como o outro poderiam ter sido jogados, portanto bispo D2 ou cavalo C3. O Topalov optou por cavalo C3, não tenho nada contra, parece-me um lance jogável, portanto nada de mal, e depois disto agora é preciso ter algum cuidado, principalmente com ideias deste género, não é? Porque as brancas vão querer explorar esta debilidade em D6 e é claro, trocar o bispo pelo cavalo não seria nada bom, só aqui para mostrar, caso o bispo trocasse, é claro, o argumento que as pretas teriam era que as brancas ficavam com peões dobrados, mas na verdade isto é caótico, porque, por exemplo, vou desenvolver aqui uma peça normalmente e a ideia de cavalo para B5 já complica um bocadinho a vida ao jogador das pretas, porque esta casa estava a ser protegida pelo bispo e agora já não existe bispo e, portanto, as pretas ficam com uma debilidade. Portanto, é engenhoso, é interessante, mas é claro, as pretas não precisam de trocar. E o que é que ele jogou aqui? Ele continuou com dama A5. A ideia é muito simples. Criar uma bateria e eventualmente ameaçar um duplo, não é? Caso as brancas deixem. É claro, aqui o Topalov não deixou e continua da forma, na minha opinião, mais ativa, que é cavalo B5. A ideia é muito simples, é criar então esta ameaça de cheque em D6. Porque é que isto é chato? Lá está, era como tínhamos visto, mesmo com a presença do bispo, se o cavalo der cheque, bispo toma, dama toma, e a dama está a ocupar aqui uma série de casas importantes que restringem muito a movimentação do jogador das pretas. Em todo o caso, eu sou da opinião que nós para ganharmos temos de correr riscos, não é? Lá está, tem a ver com o meu estilo de jogo. Não significa que esta seja a abordagem mais correta, mas eu adoro o Ivanchuk por causa disso, porque o Ivanchuk não tem medo de correr riscos, nunca teve, não é? E o que significa, quando perde violentamente, mas quando ganha, são autênticas obras de arte, não é? É muito bonito e vocês vão ver que este jogo é espetacular por causa disso. Portanto, neste momento as brancas então estão a ameaçar eventualmente o cheque em D6 e dá a sensação que posicionalmente as pretas estão pior.
O que é que o Ivanchuk vai jogar? Malta, aceitam sugestões aqui no Twitch. Para a malta que estiver a assistir através do YouTube, já sabem, pessoal, coloquem no pause e depois, então, quando tiverem a certeza, colocam no play. Então, malta do Twitch, como é que é? Vocês aqui estão a jogar de pretas, já sabem que o plano das brancas é entrar com o cavalo em D6. Como é que conseguem evitar isto? Nós queremos lances atacantes, lances que pressionem o jogador das brancas. Portanto, queremos manter a iniciativa e não se esqueçam, entre a vantagem estática e a vantagem dinâmica é sempre muito mais importante do que a vantagem estática. Estática só serve de referência. Estou com um ponto de vantagem, 2 pontos, 3 pontos, vale o que vale. Agora, dinâmica, se eu tiver 5 peças a atacar o rei e o rei só tiver uma peça a defender, vai levar mate, não é? Ou pelo menos vai ser muito complicado. Aqui o Vegan sugeriu então bispo toma C3. Aqui, Vegan, se bispo toma C3, só aqui para mostrar, se bispo toma C3, a ideia do Topalov seria capturar com o peão B. E na verdade a gente não consegue livrar-se do lance de cavalo B6, D6, aliás, cheque. Há um lance ainda mais forte. Eu vou aguardar a ver se há mais algum corajoso que queira arriscar aqui. Mas a ideia é mesmo neutralizar de uma forma ativa a entrada do cavalo aqui, em D6. Portanto, se a gente conseguir neutralizar este avanço, então está tudo tranquilo e as pretas estão prontas para atacar. Ok, eu vou avançar com a resposta e, portanto, aqui o Ivanchuk optou por jogar D5. E D5 é muito fixe, eu gosto pelo menos. Qual é a ideia? Muito simples. A ideia é que caso as brancas tomem, vamos assumir que as brancas são materialistas, não é? Por exemplo, se o peão tomar, a gente toma com o peão e se a dama for à caça da peça, agora existe bispo E6. Porque é que isto é interessante? Porque agora esta dama, claro, evidentemente não pode voltar para trás, ou não deve, porque senão eu já terei aqui nesta posição dama toma cavalo. E o cavalo não pode capturar porque senão destapa o rei. Por outro lado, se a dama continuasse na mesma linha, não é? Por exemplo, em G5, aqui as pretas iriam continuar com o cavalo E7. E só para ter uma noção como isto é lindo, esta ideia não resulta porque existe torre G8 e mesmo que a dama tomasse H7, agora tínhamos o tal plano da captura do cavalo e no fim, apesar do material ficar igual, as pretas estão muito mais desenvolvidas que as brancas e portanto isto era completamente caótico para as brancas. Por outro lado, vocês podem argumentar que após peão toma, esta dama não era obrigada a capturar o peão. Aqui, por exemplo, uma alternativa poderia ser jogar E3 para evitar que o peão avançasse. Contudo, após cavalo F6, este peão agora ficava seguro. Só aqui para mostrar, por exemplo, a ideia de bispo G2 na verdade nunca resulta porque a dama toma o cavalo. E outro plano de avançar, por exemplo, A3, também seria muito difícil para as brancas devido à entrada do bispo em G4. Isto porque este bispo não pode tapar, porque se o bispo tapar, mais uma vez, isto vai dar um mau negócio às brancas, porque bispo toma e depois do cavalo tomar, bispo toma bispo, dama toma, e agora o problema é que eu posso fazer roque e posicionalmente as pretas estão mais uma vez melhor, porque estão mais desenvolvidas que as brancas. É claro, isto num nível de 2000, 2200, 300, 400 não é decisivo, mas no nível destes senhores, ou seja, acima dos 2700, uma ligeira vantagem no desenvolvimento é mais do que o suficiente para ganhar a partida. Então vamos aqui atrás. É claro, aqui o Topalov, sendo o jogador que era, o Topalov após, portanto, o Ivanchuk jogar D5, o Topalov não quis saber da captura porque percebeu que isto ia ser complicado e não seria grande ideia. Ele aqui, na verdade, tinha uma ideia fixe,
que era a ideia de jogar bispo F4, e o plano é muito simples, é ameaçar aqui o duplo. Esta jogada era muito interessante e na minha opinião ia colocar alguns problemas às pretas. Obrigava, por exemplo, ao avanço de E5 e depois do bispo recuar, por exemplo, para D2, A6, o cavalo provavelmente nem saía daqui, e isto continuava por peão toma, A toma, peão toma... E agora teríamos cavalo E7. Ou seja, uma posição completamente marada. Hi, master. How are you? Portanto, isto seria uma posição muito, muito difícil, ok? Portanto, voltando então aqui atrás, ele continua com A3. E agora, A3 não é assim tão preciso, porque, lá está, A3 na verdade não está a ameaçar nada de especial, porque se o peão capturasse, a dama tomava a torre, certo? Portanto, na verdade isto não ameaça nada de especial. Aqui nesta posição, o Ivanchuk continua com bispo toma cavalo, e claro, depois do peão tomar, agora as pretas já estão ligeiramente melhor devido à ideia de cavalo F6. A ideia é muito simples. Agora, eu até penso que se o peão tomasse, aqui eu tomava o cavalo, não é? Portanto, ainda era melhor. Portanto, aqui as pretas jogaram cavalo F6 e as brancas continuaram com bispo G2. Na minha opinião, bispo G2 é um erro. Cavalo D6 teria sido muito melhor, porque obrigava o rei a jogar para E7 e depois do C tomar o D, E tomava, é o cavalo. Penso que tanto um como o outro, mas não sei, a vantagem de tomar com o peão é que o bispo pode sair, não é? Por exemplo, peão toma, bispo F e está tudo tranquilo. E aqui cavalo tomava, torre tomava, talvez esta ou esta, não é? Torre de H. E a questão é que o argumento que as pretas teriam aqui era que este peão seria um problema a longo prazo. Por outro lado, o argumento das brancas é que o rei está centralizado. Boa Stuga, bem-vindo! Portanto, isto aqui... eu já estava aí, assim, eu já estava a pensar que era estrangeiro, pá. Portanto, isto aqui, argumentos para os dois lados, né? O rei preto está numa posição centralizada, o que é meio esquisito. Por outro lado, as brancas têm esta debilidade aqui. Mas lá está, o Topalov não estava num dia assim e, portanto, não jogou o cavalo para D6. Em vez disso, jogou novamente um lance passivo. Lá está, era o que eu tinha dito há pouco. Isto acaba por ser uma vitória para as pretas, pelos mesmos motivos da vitória do tal contra o Karpov que nós vimos ontem, não é? E portanto, agora, como é que a gente consegue explorar isto da forma mais ativa? Simples, pretas fazem roque, vamos garantir que o rei está seguro, que está tudo em ordem, e aqui as brancas vão ter de tomar uma decisão. Na minha opinião, estes peões dobrados são um problema, não é? E é importante resolver isto. O Topalov jogou dama para B3, mas na verdade eu penso que havia uma forma mais correta de continuar esta posição. Por exemplo, por que não tomar o peão? Peão toma, por exemplo, peão toma. Está certo que resolve o problema do bispo, mas também resolve o nosso problema do peão dobrado. Depois, eventualmente, torre B1, A6, cavalo D6 e... pode dizer-se que as pretas estão melhor, mas eu não acho que seja uma vantagem decisiva porque este peão também não está propriamente forte, não é? Isto é um peão isolado no centro. Boa Zinc, bem-vindo! Isto é um peão isolado no centro e, portanto, eu acho que as pretas também estão melhor, mas não estão assim tão melhor. Portanto, eu penso que isto seria jogável. Agora, quando ele joga a dama para B3, eu penso que isto já é um lance muito duvidoso. Isto porquê? Porque o rei continua no centro. A estrutura de peões está comprometida. Só para comparar, temos aqui uma ilha, assim é que está correto, temos uma ilha, 2 ilhas e 3 ilhas, certo? Uma das ilhas são peões isolados dobrados, não é? E enquanto as pretas têm
duas ilhas. Ou seja, a nível de estrutura de peões, está tudo em ordem, está tudo direito, as pretas estão muito melhor. Por outro lado, em relação à iniciativa, está certo que este cavalo está numa posição interessante, mas agora este rei também já está seguro. O único ponto negativo para mim, neste momento, para as pretas, é o facto do bispo estar subdesenvolvido. Por outro lado, agora, esta dama não tem função nenhuma. Eu, sinceramente, eu não percebo, porque eu acho que o plano do Topalov foi mesmo apenas tentar conquistar um peão. O Topalov pensou, e tal, eu vou comer um peão, fico feliz, troco as peças todas e ganho o jogo por causa disso. Mas, não sei, é muito duvidoso, lá está. É a tal questão da estática e da dinâmica, não é? O Topalov está à caça de uma vantagem estática e o Ivanchuk diz, quero lá saber da estática, eu quero dinamismo para as minhas peças. Ou seja, o que é que ele jogou aqui? Simples, tomou. Sem grande preocupação, eu vou mas é tomar o peão, resolvo o problema todo e siga, vamos ver o que é que acontece. Claro, agora que remédio o Topalov tem de tomar e aqui o que é que a gente quer fazer às nossas peças? Simples, nós queremos dar liberdade, queremos desenvolver as peças para as melhores posições possíveis, ok? Malta aqui do Twitch, pessoal, como é que é? O que é que vocês jogavam aqui se estivessem na posição do Ivanchuk? Pensem na mobilidade das vossas peças, ok? Portanto, neste momento vocês têm dois cavalos impecáveis que estão a atacar posições centrais, estão bem desenvolvidos, têm a liberdade, tem uma dama que podia estar melhor, mas também tem um bispo que também podia estar melhor. Em todo o caso, existem planos ainda mais interessantes ao jogar a dama ou o bispo. Torre D8, muito bem, Tuga. Aqui o Ivanchuk jogou o plano da Torre D8, mas não foi, na verdade, não foi... aliás, vou fazer aqui uma correção. O plano mais correto é mesmo o de Torre D8. Contudo, o Ivanchuk ainda preparou a ideia da Torre D8. Mas, na verdade, Torre D8 é muito fixe, não é? Porque ao jogarmos a torre para D8 já estamos a ocupar a coluna toda, não é? E o que é que as brancas podem fazer aqui? Por exemplo, vamos assumir que as brancas tentam conquistar aqui, ganhar um peão. Bispo toma, peão toma, a tal questão da estática. Na verdade, isto aqui é péssimo para as brancas, não é? Porque agora, as brancas têm um ponto de vantagem, mas a nível de dinamismo, basta fazer este lance, acabou. Cai logo uma peça, estão a ver? Portanto, os planos das brancas são basicamente fantasmas, não é? Consistem em fantasmas. Porque as brancas pensam que têm planos de ataque, mas na verdade os planos de ataque, praticamente todos, consistem em blunders. Já agora, esta troca, a nível de posicional, é intuitivo como... é mal trocar este bispo pelo cavalo. Primeiro porque o bispo é uma peça de longo alcance e está a ocupar uma diagonal aberta, não é? E segundo, eu ao trocar este bispo, mesmo que não perdesse o cavalo, eu estaria a criar uma fraqueza na diagonal de casas brancas, quando existe um bispo de casas brancas do lado das pretas. Estão a perceber? Portanto, a nível estratégico, nunca é grande ideia fazer essa troca. Portanto, voltando então aqui atrás, portanto, o Ivanchuk ainda preparou o lance da torre D8, isto porque, lá está, o bispo também está fechado, não é? Em todo o caso, se confirmarem com os engines dizem todos, torre D8 acabou e não há nada a fazer para o lado das brancas, porque isto já estaria com um ponto de vantagem para o lado das pretas. Aqui, a ideia do rock... provavelmente poderia ser um plano, mas eu penso que também iria trazer alguns problemas, porque imagina, se as brancas agora rocassem, a ideia de jogar bispo E6 já seria um bocadinho problemática, isto porque este cavalo ia ficar sobrecarregado. Se reparares agora, como é que eu consigo agarrar-me a este cavalo, não é? Por exemplo, imagina, se o cavalo viesse agora para C5, cavalo D7 já é muito problemático, não é? Porque não dá para agarrar-me ao cavalo. Por outro lado, isto aqui não dá devido ao cavalo e a ideia de jogar a dama para D3 também seria problemática devido a torre D8.
torre D8 e acabou-se, não é? É um cavalo a menos. E, portanto, isto só mostra a quantidade de problemas que o Topalov já tem nesta fase do jogo. Ou seja, isto é uma inglesa completamente fracassada, não é? Isto é mesmo muito mau. O que é que o Topalov fez? Tentou minimizar os danos. Na verdade, ele fez o melhor lance possível. Ele jogou o cavalo D6. Este cavalo já devia ter sido jogado antes, não é? E a ideia é resolver o problema do cavalo, eventualmente trocando o cavalo pelo bispo, ou mesmo colocando o cavalo numa posição centralizada. Esta posição continua com o inspiradíssimo Ivan Shuk a jogar bispo E6, que é o que a posição pede. E isto é giro, isto é muito giro, porque imagina, não é fácil jogar bispo E6 porque as brancas podem tomar o peão de B7, mas o Ivan Shuk é lixado, porque o Ivan Shuk, quando jogou isso, sabia que caso o cavalo capturasse aqui o peão, então o bispo ia tomar a dama, e depois do cavalo capturar a dama, cavalo tomava cavalo, bispo eventualmente tomava a torre ia capturar o bispo, e no fim destas contas, as pretas estariam melhor. Mais uma vez, o material estaria exatamente igual, mas as pretas iam ter mais dinâmica, mais dinamismo, porque têm 2 cavalos e um bispo para uma torre. Ou seja, têm mais uma qualidade, mas as brancas têm mais material e têm mais uma peça, mas têm menos peões, não é? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Exato, as brancas têm 6 peões, as pretas têm 5. Ou seja, a nível material isto estaria exatamente igual, mas em termos práticos, esta posição é muito mais fácil de ser jogada do lado das pretas do que do lado das brancas. Mas lá está, pessoal, é preciso ter um instinto do caraças, não é? Porque ele calculou isto e sentiu, em 1999, no Open de Linhares, ele sentiu que isto era melhor para as pretas. E depois a gente vai comparar isso com o engine do chess.com. Portanto, vamos então aqui atrás. E, portanto, o Topalov, claro, com certeza fez as contas todas e apercebeu-se que isto não era um bom negócio para ele. Então continuou com o lance Dama D3. Agora o problema é o seguinte: Dama D3, a nível posicional, nós estamos a colocar a Dama na mesma coluna, mas lá está, isto aqui já não é grande negócio. Já é um pouco diferente, porque a torre já vem aqui, portanto já não compensa tanto às pretas. Este bispo também está numa boa diagonal, mas bem, não é que esteja a fazer grande coisa. E pior do que isto tudo, são estes 2 peões isolados que fazem com que as brancas estejam sempre a nível estrutural pior. Portanto, o que é que aqui o Ivan Shuk jogou? Ele continuou com o super inspirado lance E4. E eu agora eu vou fazer um momento de silêncio para vocês contemplarem este lance de E4. Este lance de E4 é mesmo daqueles lances a Ivan Shuk, não é? É mesmo a monstro. Porque isto é um sacrifício. Mas o Ivan Shuk faz esse sacrifício precisamente porque ele sabe que está melhor. Vamos assumir, por exemplo, só para mostrar, vamos assumir que as brancas não tomam o peão, não é? Claro, o cavalo está aqui a defender, portanto isto pode ser tomado ou com o cavalo ou com o bispo. Na verdade, na partida, o Topalov tomou com o cavalo, mas só aqui para mostrar a ideia de, por exemplo, Dama C2. O que é que as pretas estão a ameaçar? As pretas estão a ameaçar cavalo D4. E o peão não pode tomar, devido porque está pregado, não é? Porque a dama fica a atacar o rei. Isto, por exemplo, poderia continuar com dama B2. Isto porque a dama não pode jogar para B2, porque senão, pimba, levava com duplo. E por outro lado, a ideia de jogar a dama para B2 já seria também um bocadinho problemática. Isto porquê? Porque existe o sacrifício de cavalo. E, claro, se a dama toma, dama cheque e dá duplo. Por outro lado, se o rei toma, não é nada bonito, aqui iria existir o lance de, por exemplo, estou aqui a pensar um pouco, por exemplo, dama A6. Dama A6 evita que o rei consiga refugiar-se aqui na aula de roque, não é? E, ou seja, obriga, por exemplo, a dama B5. E agora, depois desta brincadeira toda,
esta posição está a ganhar para as pretas porque a dama toma o cavalo. Ou seja, tático do caraças, pessoal. Isto é uma linha. Vamos à próxima. Vamos aqui então aqui atrás e tal. Segunda ideia. As brancas optam por tomar com o bispo. Ok, se as brancas tomam com o bispo, muito simples. Cavalo toma E4. Cavalo, claro, a dama não pode tomar devido à tal ideia do duplo, não é? E se o cavalo toma, agora neste caso há uma pequena diferença. Torre de A para D8, ataca a dama. Obriga a dama a fugir, só para mostrar, por exemplo, para C2. E agora, cavalo D4 outra vez. A dama, mais uma vez, não pode vir aqui devido à tal ideia. E se a dama foge para B2, agora temos o lance de bispo para C4. É claro, este peão nunca pode tomar. E imagina, mesmo que as brancas tentassem refugiar o seu rei com o roque, agora a ideia de cavalo toma E2, cheque, rei foge para G2, cavalo toma bispo, torre toma, por exemplo, e agora, olhem só para isto, F5. Cavalo recua, dama D5 e acabou-se o tático, as brancas vão perder uma peça. Isto é Ivanchuk ao extremo, ok? Muito, muito bom. Portanto, segunda linha, já vimos. E, portanto, o Topalov, isto é assustador, não é? É assustador ver um humano a fazer um lance desses. Humano barra extraterrestre, não sei. Não sei qual é a vossa opinião, mas para mim isto é o Ivanchuk a jogar a um nível impressionante, não é? E isto é 99, ou seja, os engines também não estavam propriamente desenvolvidos nessa altura, não é? E portanto, não havia batota com computadores, isto é tudo à la cabeça, não é? E portanto, o Topalov, que remédio? Se eu não posso fugir, se eu não posso tomar com o bispo, então vou ter de tomar com o cavalo, não é? E agora, cavalo toma e levanta-se a questão, o que é que as pretas fazem? Simples, vamos ganhar o jogo, não é? Cavalo toma cavalo e agora, claro, vamos mostrar aqui, há duas hipóteses, não é? Ou as brancas capturam com o bispo, que foi o que aconteceu na partida, ou as brancas capturam com a dama. Eu vou mostrar só aqui. Eventualmente, se as brancas optassem por tomar com a dama, a gente tinha isto, certo? Portanto, não é possível. A outra alternativa é tomar com o bispo. E assim, à primeira vista, até dá a sensação que as brancas estão bem e resolveram o seu problema, porque as brancas estão aqui a criar uma bateria para a casa H7 e a gente assume que as pretas vão ter de fazer um lance defensivo. Não é, pessoal? E se eu disser que as pretas não precisam defender? As pretas não precisam de fazer lance defensivo nenhum. Aqui a ideia é muito simples. A dama está exposta, o rei está no centro. Este peão é um problema, então vamos a isso. Vamos atacar com torre de A para D8. Ou seja, se ele, só aqui para mostrar, se ele tomar aqui o peão da H7, na verdade perde, porque rei H8... E agora esta dama está a ser atacada. Por exemplo, dama, só para mostrar, dama E4 acaba em mate, devido à tal ideia. Dama toma peão, bispo D2, dama toma bispo, rei foge. Agora, bispo H3 e só aqui para não levar mate imediatamente, dama D1 e tal, e temos mate. É monstro. Voltando atrás. Portanto, esta linha aqui não resulta, certo? Por outro lado, se a dama recuasse, por exemplo, para C2. Dama C2 e temos outra vez o tal plano. Cavalo ataca, a dama aqui não é grande ideia, não é? Porque a dama aqui leva com tudo. Leva com o duplo, leva com o ataque, leva com uma série de coisas. E se a dama foge para B, então outra vez o sacrifício é A2. Rei toma e já sabem a continuação. Desta vez até pode ser com bispo. Bispo C4, rei vai para E3 e bem, isto vai acabar em mate, porque temos dama E5, rei F3, dama H5, lá vamos tentar fugir com o rei, mas agora existe o bispo e isto está difícil.
só para mostrar aqui a continuação até ao fim. E parece que o rei está seguro, não é? Mas espera, temos aqui mais uma torre, o rei foge, dama toma H2. Na verdade isto é forçado, vocês, para verem a inspiração deste jogo. Isto é forçadíssimo. Bispo E4, torre toma, bispo E3. Claro, eu estou a mostrar o mato mais longo, não é? Com as brancas a desistirem das peças todas. Rei D2. E agora, pronto, é mais do que óbvio que esta posição acaba, por exemplo, com bispo B3, dando aqui o descoberto, não é? Bispo D4 e agora é mate imparável com, por exemplo, dama E3. Ok? Ou seja, isto é só... Sim, é lindíssimo este jogo. Este é dos melhores jogos que eu já vi, Inc. É mesmo muito bom. Mas já viram a combinação que está para aqui, vocês? É muito... Eu vou mostrar aqui... Epá, isto tem de ser visto. Se o bispo toma, o Ivanchuk calculou esta brincadeira toda. Ele viu que tinha mate imparável, pessoal. Esta é a linha mais curta até, não é? Portanto, vamos voltar então aqui atrás. É claro, o Topalov não quis saber de nada disso. Portanto, ele não... ao ser atacado pela torre, não quis saber então de bispo toma H7 e recuou com a dama para C2. Isto é uma miniatura com menos de 30 lances, mas vocês já viram a profundidade desse jogo. É mesmo incrível. Agora, vocês já sabem, pelas análises que nós fizemos, que o melhor lance é cavalo D4. Cavalo D4, lá está, eu aqui vou mostrar só mesmo para não haver dúvidas. Dama aqui nunca poderia ser jogado, porque neste caso, na verdade, qualquer linha ganha. Esta ganha e na verdade esta ainda é mais forte, porque isto parte tudo. Porque se a dama toma C3, e bem, isto é caótico, não é? Até porque o rei nem pode jogar aqui, não é? Porque existe bispo H3 e mesmo bispo C4 ganha a dama. Portanto, isto aqui não era bom. E por outro lado, se o rei tomasse aqui, a ideia de jogar, por exemplo, dama B5 ou mesmo bispo para G4 também acaba com o jogo, porque F3 é caótico porque perde a dama. Portanto, isto só para vocês terem uma ideia da profundidade deste jogo. Portanto, ele depois de levar com o cavalo em D, ele jogou a dama para B2. Que remédio? Tem de ser, não há nada a fazer, esta era a única hipótese. E agora, lá está, temos o lance espetacular, cavalo toma E2. Vocês, nós estávamos a ver com a ajuda de engines, mas isto não é um engine, isso é o Ivanchuk. O Ivanchuk sacrificou mesmo o cavalo, porque ele apercebeu-se que o rei estava no centro e ele conseguia mesmo arrebentar com isto tudo. É que isto não é Bobby Fischer, isso é Ivanchuk, ok? Portanto, merece mesmo ser analisado este jogo. Portanto, aqui o Topalov, coitado, já está a ser castigado pelos lances passivos que fez. E é claro, tomar com a dama, como já vimos, não pode ser. Ele tomou com o rei e agora as pretas vão continuar com o lance mais ativo de todos. Aqui o lance mais ativo é aquele que aponta para o rei, não é? E não sei se vocês querem arriscar. Se tivessem jogado de pretas, o que é que jogavam aqui? Já sabem, malta, quem estiver a assistir através do YouTube, coloca no pause, pessoal. Isto merece mesmo ser pensado. Portanto, aqui tínhamos visto dama A6, exatamente, mas agora nesta posição as coisas são um pouco diferentes, Inc. Bispo C4 é interessante, dama A6 também é interessante, mas há um lance, Vegan e Inc., que ainda é mais ativo. Eu vou dar-vos uma pista. O rei branco já não vai fazer roque e está numa posição central. Eu tenho uma torre a cobrir a coluna D toda, não é? Como é que eu consigo pressionar a coluna E? O rei está na coluna E, temos um bispo, a dama está fora de jogo, o bispo também de C1 nunca chegou a entrar. Como é que a gente consegue explorar a coluna E e continuar a atacar a coluna D? Querem arriscar? Bem, eu vou...
Ok, bispo G4 e torre E8. Ok, muito bem, vegan. Torre E8 é mesmo o melhor lance, ok? Aqui ele jogou a torre de F para E. Em todo o caso, pessoal, eu posso analisar aqui muito rapidamente as sugestões que foram dadas. O Ink estava a sugerir, portanto, foram sugeridos aqui alguns lances, não é? Portanto, temos bispo C4, temos bispo G4 e temos a ideia da dama A6. Então, vamos ver. Por exemplo, este aqui é mesmo o lance mais forte. Em todo o caso, vamos ver. A ideia de dama A6, na verdade, neste caso até dá para sobreviver para as brancas, porque o rei pode fugir para E1. E agora já não é claro que a gente consiga explorar isso. As pretas estão sempre um pouco melhor, não é? Mas a ideia tem de passar sempre por jogar isto para pressionar o bispo, porque está na coluna alinhado com o rei. Em relação aqui à ideia de, por exemplo, bispo C4, a ideia de bispo C4 é mais interessante do que a ideia de dama A6. Dá alguma vantagem. O rei ia tentar fugir através de F3 para a casa G2. Mas aqui, isto é difícil, porque as pretas também teriam F5 e depois do bispo tomar, por exemplo, B7, agora F4 é muito assustador. Isto porque, mesmo que o bispo tome, nós temos vários planos, muitos mesmo. Por exemplo, este é lindíssimo. Torre B8, o bispo não pode tomar devido à presença da torre, não é? O bispo está pregado. E por outro lado, este bispo agora também não pode fugir para lado nenhum. E depois da dama, por exemplo, jogar para B4, pura e simplesmente dama H5, cheque. E depois do rei fugir para G2, bispo D5. E este bispo, bem, na verdade pode tomar, mas eu considero esta posição sempre muito mais difícil para as brancas, porque agora cai a dama. Ou seja, linha do caraças, mais uma linha super difícil, mas sim, bispo C podia ser jogável e era interessante. E eu imagino que eles tenham calculado também isto tudo. Em relação à outra ideia do bispo para G4, bispo G4 na realidade perde o jogo, porque depois de F3, bispo, bem, não é claro, porque o bispo agora não sei ao certo o que é que eu faria com isto, porque se o bispo voltasse para aqui, para E6, agora o problema é que o rei já ia conseguir fugir e neste caso as pretas estariam a perder por 3 pontos sem grande iniciativa, ok? Portanto, isto aqui já era mais problemático um pouco. Então, vamos ver o que é que o Ivanchuk jogou. O Ivanchuk jogou torre E8. E agora a ideia é muito simples. Nós temos duas torres brutalíssimas a atacar duas posições centrais. E o problema é que este bispo, no momento em que este bispo sair daqui, existem descobertos, não é? Ou por aqui, não sei, qualquer coisa é preocupante, não é? Portanto, este jogo está quase no fim. O Topalov está quase a ser castigado. Quer dizer, ele já está a ser castigado do jogo todo, mas ele está quase mesmo a levar na cabeça. Isto porque o rei já está completamente exposto. As brancas não conseguiram fazer rock. A dama está fora de jogo. Este bispo também não pode fazer nada. Esta torre também está fora de jogo. O bispo nunca chegou a entrar. Ou seja, parece um jogador de topo a jogar com uma criança, não é? Mas eu imagino que seja isso o que acontece quando nós jogamos contra o Ivanchuk e ele está no auge da sua forma, não é? Portanto, isto aqui continua com as brancas a tentarem minimizar os danos, mas na verdade isto só coloca mais achas para a fogueira e ainda piora mais a posição. Isto porquê? Porque obviamente o Ivanchuk não quer trocar material porque está a perder por 3 pontos, não é? Fez um sacrifício posicional para abrir o rei completamente. Então o que é que ele jogou aqui? Simples. Dama H5, cheque. E assim de repente, só para mostrar, se o rei fugir para aqui, isto é só mate, não é? Portanto, isto é só para terem assim um cheirinho, um aperitivo dos planos que o Ivanchuk tem para o Topalov, não é? E, portanto, o rei nem pode recuar. Aqui, na verdade, só há uma hipótese, não é? Defender com o bispo nunca pode ser, portanto, aqui terá de ser F3, só para mostrar, porque se as brancas jogassem o bispo, assim de repente isto era mate.
Bispo C4 é mata 1. É outro nível, vocês. E, portanto, isto é só para vocês terem uma ideia da potência deste jogo. Portanto, a única hipótese tem de ser avançar o peão para F3. E agora, lá está, as pretas estão mais do que na sua zona de conforto, porque existe F5. E o problema de F5 é que agora este bispo não pode sair daqui. No momento em que este bispo sair, este rei leva mate, não é? Só para mostrar, imaginem que o bispo recua para C2. Aqui, mais uma vez, agora a diferença que a gente até... bispo C4 ganha sempre, mas aqui ainda temos um lance mais preciso. Bispo D5 destapa a torre, dá um check, e este jogo agora vai acabar em mate, porque a ideia do bispo D5 é apontar aqui para o peão que está em F3. Depois de as brancas jogarem, por exemplo, outra vez o bispo P4, que é a linha que dura mais tempo, bispo toma bispo, o peão não pode tomar devido à presença da dama, dama joga, por exemplo, para C4, só naquela para dar cheque, isto é só para prolongar o sofrimento, bispo sai, cheque, rei foge para D1, e já mostra a linha forçada toda, bispo toma dama, cheque, e lá está, as duas super torres, rei foge para C2, dama toma F3, agora ataca aqui e sei lá, o céu é o limite, há tanta peça a atacar que isso é assustador. Rei fugia, por exemplo, para B1 e agora, bem, vamos dar mate em 4. Dama D3, cheque, rei foge, agora torre E2, o rei já não pode fugir para lado nenhum, torre toma aqui, rei foge para aqui e a dama dá o beijo da morte, ok? Ou seja... exatamente, vegan. Isso é muito potente, é muito potente. Mas é claro, isto não aconteceu, mas é só para mostrar como o bispo não pode sair da frente do rei, não é? Então, o que é que... Ups. Já avancei muito. Ok, o que é que aconteceu? Ele jogou G4. E o Topalov, assim como não quer nada, ele disse, espera aí, não resignou, Ink. Ele ainda sofreu mais um bocadinho. Já agora, eu não tinha dito, malta, o Ivanchuk é ucraniano e o Topalov é da Bulgária, ok? Isto só para dizer... Aliás, acho que já tinha dito no início, agora já me tinha esquecido. Mas bem, ele aqui jogou G4, assim como quem diz... Vais-me oferecer a dama? Ou seja, será que isto ainda corre bem? Mas é claro, aqui as pretas não vão tomar porque senão perdem a dama, não é? Mas as pretas podem fazer um lance mais interessante e mais preciso, que é dama H3. A ideia de dama H3 é simples, é que agora já existe a entrada da dama em G2 e parte a louça toda, não é? É que aqui as pretas nem querem ganhar, acho que é masoquista, Tuga, eu acho que sim. As pretas aqui estão com um jogo tão bom, que as pretas nem querem ganhar material. As pretas querem dar mate, e são sempre planos para dar mate. Ou seja, isto é mesmo o paraíso para qualquer jogador de xadrez, não é? E, portanto, isto continuou com o Topalov a tomar o peão, assim como não quer nada, e este jogo está mesmo no fim, porque ele está tão bem que ele diz, eu tenho isto que ganha material, mas para quê? Não há necessidade. Vou tomar o peão, destapa a torre, agora tenho um bispo e uma torre a apontar para este bispo. Tenho uma dama que pode entrar em G2 e tenho uma torre que está aqui a ocupar uma coluna toda aberta. E agora? O que é que vais fazer, não é? Porque é basicamente isto que o Ivanchuk pergunta, não é? Porque o que é que vais fazer? É que tu não tens nada, não é? Isto qualquer jogador, no seu perfeito juízo, nesta posição já tinha desistido. A não ser que seja masoquista, aqui como o Tuga estava a dizer. E, portanto, o Topalov, aqui nesta posição, ainda deu cheque com a dama. Nós estamos no lance 24, vocês. Parece que isto foi um jogo de 80 lances, mas não. Estamos apenas no lance 24. Ele deu cheque só para dizer, eu dei cheque ao Ivanchuk. Ele foge com o rei para H8, assim como quem diz, e agora o que é que tu vais fazer, não é? Ele ainda continuou com torre E1 e então ao lance 25 o jogo terminou porque as pretas pura e simplesmente tomam o bispo com a torre
e acaba a partida com desistência do Topalov, que foi completamente humilhado neste jogo contra o Ivanchuk. Só para mostrar porque é que ele desistiu. Imagina, aqui se as brancas tomassem com a dama, obviamente perdiam a dama, não é? Mas a questão é que não é só perder a dama, porque a questão é que aqui existe dama G2. Dama G2 ainda piora mais a posição, porque o rei agora vai para E3, bem, este rei está exposto, esta dama está já a cortar esta linha toda, a torre está a cortar a coluna, ou seja, isto aqui vai cair tudo. Por outro lado, a questão que se coloca é se as brancas aqui tomassem a torre com o peão. Na verdade, se as brancas tomassem a torre com o peão, isto acabava em mate. Isto porquê? Porque, na verdade, existe bispo G4. Bispo G4 obriga a rei F2 e depois de dama toma H2, o rei fugia, por exemplo, para F1. Se fugisse para F1, bispo H3 era mate, não é? Porque está tudo controlado. Por outro lado, se o rei fugisse para outra direção, dama G3 também acabava em mate. Portanto, este lance, este sacrifício de dama aqui na posição final, de torre, aliás, é a cereja no topo do bolo. Eu vou só aqui apagar os lances seguintes. Ok, exatamente. Portanto, é apenas a cereja no topo do bolo. E portanto, ele aqui desistiu e desistiu bem, porque realmente não há nada a fazer aqui. Portanto, eu agora vou então comparar esta partida com o engine do chess.com. E aceitam-se apostas. O que é que vocês acham? Acham que a precisão foi alta, foi baixa? Acham que o Topalov jogou para 50, 40, 30 e o Ivanchuk? Aí, o que é que vocês acham, pessoal? Eu já tenho isto feito, portanto, é só mudar aqui o ecrã e já sabem a resposta. Eu acho que enquanto estou aqui a aguardar a resposta as respostas no chat, Ivanchuk a 90. Ok, já temos aqui um palpite do Inc. Eu acho que o Ivanchuk é realmente um dos melhores jogadores de todos os tempos. E ele, quando está em boa forma, é realmente um monstro. Joga que se farta. E ainda hoje em dia, naquele torneio que fizeram online de estrelas, nós vimos que o Ivanchuk é mesmo um jogador brutal. Agora, ele acaba por pecar um pouco devido ao facto de ser inconstante, não é? Ele ora faz um jogão do caraças, ora perde mal uma partida. E talvez devido a isso ele nunca tenha sido campeão do mundo. Nem o Topalov foi, nem o Ivanchuk. Mas sem sombra de dúvidas que eles estão na lista dos melhores de sempre. Ok, vamos ver então aqui os palpites. Aqui segundo o Inc, o Ivanchuk teve 90, o Topalov 80, o Tuga dá 95 ao Ivanchuk, 75 ao Topalov, aqui o Paulo dá 95 ao Ivanchuk. Então vamos lá então comparar isto aqui. Vou colocar o ecrã completo. E and the winner is o momento da verdade 99.1. Vocês é a monstro. 99.1 foi a precisão do Ivanchuk neste jogo. Vocês podiam tentar fazer batota com engines e eu não sei, não percebo nada disso, mas eu imagino que a precisão até fosse mais baixa. O Ivanchuk fez mesmo um jogão do caraças. Em relação ao Topalov, o Topalov foi humilhado a jogar com uma precisão de 88.1. Portanto, isto já mostra a qualidade do jogo do Ivanchuk. É outro nível, é muito xadrez, vocês. A única pessoa que eu consigo comparar assim agora neste momento é o Paul Morphy, não é? Porque em relação a este jogo é realmente um jogo perfeito. Então vamos comparar, vamos ver. Portanto, isto aqui foi uma abertura inglesa por transposição de lances. Vou colocar aqui os lances, assim conseguem ver a comparação. E portanto foi a variante simétrica, que é uma variante normalmente conservadora, passiva, muito posicional e agora a questão é que as brancas nesta linha eu penso que ficam sempre ligeiramente pior, ou pelo menos o jogo fica igualado, porque lá está, como eu tinha dito há pouco, as brancas ficam com um peão central e as pretas com dois. Aqui o Ivanchuk seguiu pela linha de E6, a linha de E5 é também uma linha muito jogada, e agora, lá está,
aqui temos o bispo B4 cheque. Este lance é que é preciso ser corajoso para jogar este tipo de posições. Há duas hipóteses. Ou vocês têm de ser corajosos para jogar este tipo de lance, ou têm de ser muito bons, ok? Tem de ser um destes, necessariamente. O Ivanchuk é muito bom, portanto, jogou isto. Agora, lá está, como tínhamos visto, a troca não era boa. Ele continua a jogar sempre os melhores lances. Cavalo ataca, também está correto. D5 é mesmo a melhor jogada, como já tínhamos visto. E a questão é que aqui, bispo toma, está correto. Cavalo, bispo, as brancas vão cometendo imprecisões. Aqui já agora, tal como nós tínhamos visto, a entrada do cavalo em D6 era mesmo a melhor jogada. Minimizava os danos. E aqui, ao lance 10, não é? As pretas, segundo aqui o engine, já estão com um ponto de vantagem. Vocês, não é fácil jogar de pretas contra um jogador, na altura, eu penso que ele estava, o Topalov estava com 2.800. Não é fácil, não, por acaso não, 2.700. Não é fácil jogar de pretas com um jogador de 2.700 e ao lance 10 já estar com um ponto de vantagem. Não é? É muito bom mesmo. E, portanto, ele aqui continua com o rock, normal. As brancas fazem um bom lance, mas eu, sinceramente, eu acho que este lance, a nível estrutural, é duvidoso, não é? Porque penso que trocar seria sempre melhor. Portanto, peão toma é provavelmente uma das poucas imprecisões que o Topalov fez. Segundo aqui o engine, ele em vez de trocar, eu por acaso achei que esta jogada era boa, mas em vez de trocar, segundo o engine, ele devia ter jogado A6. Isto obrigava a cavalo D6, provavelmente, e depois disso torre D8, cavalo tomava bispo e D tomava C. Ok, esta linha também não era muito fácil, portanto, eu acabo por compreender o facto do Ivanchuk também não ter jogado isto, porque realmente não é fácil. Isto não é uma linha para humanos, era uma linha para computadores. Ele aqui joga a tal ideia do E5 e amplia a sua vantagem para quase 2 pontos. Portanto, já é uma vantagem já confortável. Depois de cavalo D6, bispo E6 continua a ser a melhor jogada. Lá está, nós vimos que a captura do cavalo não era boa. O coitado do Topalov ainda foi fazendo os melhores lances, mas bem, E4 é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Só agora vou ver aqui a dúvida do Ink. O que acontecia se jogasse logo torre D8 antes de E5? Ok, já vou ver então aqui. Se antes de E5 tivesse sido jogado torre D8, Ink, aqui nesta posição, eu penso que isto também era jogável. Aqui, segundo o chess.com, pelo menos é jogável. Ele aqui diz que A4 seria uma ideia, mas eu sinceramente não sei se seria A4. Provavelmente o Topalov ia trocar o cavalo. Digo eu, porque A4 não me parece que seja um lance muito lógico. Mas, Ink, em relação à torre D8, eu penso que isto vai dar sempre ao mesmo, porque a ideia das pretas passa por jogar a seguir sempre o lance E5. Ou seja, jogar antes ou jogar depois, eu penso que o plano passará sempre por jogar a torre para D8. Ele preparou antes com o tal lance de E5, porque assim já está a abrir o bispo. Portanto, principalmente bispo E6, que foi o que aconteceu. Porque ele assim não tem problemas de desenvolvimento e um plano, uma ideia que é muito importante que vocês coloquem em prática quando estão a fazer os vossos jogos é, muitas vezes o pessoal quando está a jogar chega a um ponto em que bloqueia e não sabe o que é que há de jogar a seguir. Vocês quando chegarem a esse ponto, vocês que olhem para as vossas peças todas e tentem compreender qual é a vossa pior peça. E se vocês melhorarem, aliás, se melhorarem sempre a vossa pior peça, vocês vão melhorar o vosso jogo. Eu tenho um lema: transforma os teus pontos fracos nos teus pontos fortes e vais evoluir, ok? E por isso é que muitas vezes há coisas que nós não gostamos de fazer, mas se fizermos, vamos ficar mais fortes. E eu penso que este lema aplica-se ao xadrez e é importante que a gente tente constantemente melhorar a nossa posição, lance após lance.
resolvendo os nossos problemas. Neste caso, o maior problema das pretas era o bispo de C8, por isso acaba por fazer sentido o lance de E5. Portanto, ele agora entra com o cavalo já tarde, bispo, lá está, bispo E6 é a melhor jogada, e agora E4 é tão lindo, porque o cavalo tem de tomar, e agora cavalo puro, bispo puro, torre D8, lá está, aqui ele joga, e tem piada, ele joga a torre de A, e a outra dúvida que o pessoal muitas vezes tem, deve jogar a torre de D ou a torre de F? Aqui ele joga a torre de A para D, porquê? Porque a ideia que ele tem para a torre de F é jogar a torre de F para E8, ocupando uma coluna central, e a de A para D para ocupar a outra coluna central. E isto é interessante verificar a forma como o Ivan Shuk pensa nesta partida. Ele sabe que esta torre é importante nesta casa e esta é importante nesta casa, ok? Portanto, isto aqui continua com o único lance, coitado de Topalov, teve de ser, e agora cavalo D4 é tão lindo, e ainda mais lindo é o sacrifício de cavalo em E2. Este sacrifício de cavalo em E2 é daqueles lances que é preciso ter qualquer coisa para descobrir este tipo de jogadas, porque não é mesmo fácil. A posição agora está completamente arruinada. Portanto, aqui as pretas já têm mais de 4 pontos de vantagem. Lá está, torre E8, continua a ser o melhor lance. Dama H5, melhor lance. Pimba, F5, continuamos a fazer o melhor lance. Dama H3, vocês, é preciso ser muito bom. Ele faz sempre os melhores lances, não falha nada. E o jogo acaba aqui com uma potência descomunal, com uma partida que para mim é dos melhores jogos que eu já vi, e é realmente um jogo com uma qualidade muito grande. É assim, pessoal, a gente por hoje vai ficar por aqui. Hoje a sessão é mais rápida que o normal, portanto uma sessão de 1h05. E isto porquê? Porque normalmente aos fins de semana eu não costumo fazer live streaming, mas amanhã e domingo vou fazer. Portanto, no domingo, na verdade, vou fazer um match ao final do dia contra, acho que é Chuchuba, o nick dele. É um dos seguidores do canal do Chess Lendário. Ele tem 2200 e tal, e portanto já sabem, aqui no Twitch eu vou estar a transmitir um match entre mim e este rapaz com o nick Chuchuba. Vamos ver o que é que acontece. Se levar na cabeça bem, vai ser sempre divertido, e penso que vai ser uma boa oportunidade de colocar em prática também um pouco o meu ritmo competitivo, e também vai ser uma boa oportunidade para fazer experiências, quem sabe é E4, D4, C4 e também sicilianas, escandinavas, etc. Em relação a amanhã, a ideia é fazer um treino mais descontraído. Ainda estou na dúvida se vou fazer uma sessão de teoria ou se vamos fazer à base de táticos. Isto vai ser também ao final do dia, mas a seguir à hora de jantar, ok? Bem, pessoal, um bom fim de semana a todos. Espero que tenham gostado da partida, e já sabem, quem quiser depois assistir através do YouTube, o vídeo vai ser colocado. Táticos e jogos, eu penso que sim, provavelmente vai ser por aí, vegan. A gente deve começar pelos táticos e depois seguimos para alguns jogos, e amanhã eu vou ter mais tempo, portanto, se for preciso eu fico 4, 5 horas a tentar bater o máximo de 53 táticos. Era fixe, eu ficava bastante contente. Vamos ver o que é que acontece. Bem, pessoal, um grande abraço a todos e um bom fim de semana. Tchau, tchau.